Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no canal da DBLCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível. E nessa semana especial, a gente está trazendo aí alguns conteúdos de aquecimento para que você chegue totalmente preparado para a Masterclass DBA Oracle. Se você ainda não está inscrito, não vai participar, cara, se inscreva aqui, abaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo eu deixei aqui o link para você poder se cadastrar e garantir o seu lugar nesse evento gratuito online, onde nós vamos ter 3 aulas que a gente vai aprofundar bastante sobre essa carreira DBA, cara. O que você precisa saber executar, o que você precisa fazer, o que você precisa colocar na prática. A gente vai mostrar exatamente essas etapas, esses passos, para que você consiga ser um DBA disputado aí com excelentes salários na área de tecnologia. Beleza? E hoje eu vou trazer um tema que é mais um dos mitos aí que nós temos. Se preciso ter inglês fluente para ser um DBA. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema e aprofundar aqui sobre as possibilidades aí a respeito do inglês, da língua do inglês, o quanto que ela é importante, em qual momento da sua etapa profissional ele vai ser importante para que você consiga realmente entender e conseguir crescer da melhor forma possível nessa área. Beleza? Se você não está inscrito ainda no nosso canal, cara, se inscreva, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos no canal da DBLCM. Beleza? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? A gente precisa entender que na área de tecnologia, o inglês ele é a língua universal, né? Então, ele é a língua onde as principais documentações dos principais players hoje de mercado da Oracle estão em inglês, tá? Então, a gente tem que entender que realmente o inglês ele é importante. O que eu gosto sempre de falar aqui é entender quando o inglês vai ser importante para você, em qual etapa profissional ele vai ser essencial e fundamental. E alguns profissionais muitas vezes conseguem chegar no nível sênior, ter excelentes salários, mesmo com inglês não tão bom e não sendo fluente, tá? Porque é possível sim que você tenha muitos resultados sem inglês. Claro, pode chegar no nível que o inglês realmente pode trazer muitas oportunidades, né? Mas você tem que entender qual que é o momento ideal para que você consiga aproveitar essa questão do inglês da melhor forma possível, entendeu? Outro ponto que eu queria deixar para vocês, muitas vezes não travem por conta do inglês, não deixe de tentar uma prova de certificação por conta do inglês, não tente muitas vezes trabalhar dentro de uma empresa por conta do inglês, a gente nunca vai estar pronto 100%, mas eu quero realmente trazer essa cultura de que você vai se desenvolvendo, cara, na jornada, a jornada, principalmente se você trabalhar em boas empresas, eles vão te dar a condição para que você consiga se desenvolver e consiga crescer profissionalmente. Para algumas vagas especificamente, pode ser um pré-requisito. Claro, vou atuar numa empresa, numa vaga específica que vai atender um cliente que ele vai estar nos Estados Unidos, que ele vai estar na Europa, enfim, que ele vai estar em outros países que precisam da língua do inglês. Cara, isso pode ser algo que seja um pré-requisito. Mas eu te falo que, principalmente para quem está começando, muitas vezes o inglês não é um pré-requisito. E qual que é o nível de inglês? Principalmente o fluente, né? O fluente, na verdade, existem várias interpretações aí sobre o inglês fluente, né? E muitas vezes você precisa mais saber se comunicar, entender o que as pessoas estão falando e que as pessoas consigam entender e passar uma mensagem sobre aquele assunto especificamente, tá? Então, eu quero desmistificar essa questão do inglês para que você consiga entender que o inglês não é algo de outro mundo e que você sim, cara, pode se desenvolver, você pode ter resultados excelentes, mesmo com o inglês mais básico, cara. A gente acredita que a gente tem visto tanto de oportunidades, muitas vezes, para quem tem o conhecimento, né? Ele consegue estar sendo alocado em projetos, muitas vezes ser aprovado em vagas aí, para já começar a ganhar excelentes salários, beleza? Recomendação, se você tiver inglês vai ser excelente, sem dúvida nenhuma, é um diferencial que pode te ajudar bastante, mas não trave por conta disso, cara, entenda como que você pode crescer, entenda quais são as suas etapas, seu próximo nível, tá? Então, primeira coisa que eu queria trazer aqui, qual o seu nível atual? Você está no nível iniciante, intermediário ou avançado, tá? Então, essa é a primeira reflexão que eu queria trazer para você. São perguntas chaves que podem realmente te dar uma clareza, né, sobre o que é possível, sobre o que não é possível, sobre quais são as considerações que você precisa ter para poder crescer nesse mercado, né? E primeiro ponto, né, se você está no nível iniciante, cara, você está fazendo sua primeira certificação, cara, você não precisa ter inglês fluente para fazer sua primeira certificação. Você vai conseguir totalmente fazer sua primeira certificação com inglês básico, do básico, do básico, sem nenhum tipo de problema, tá?
Então, é totalmente possível que você faça sua certificação com inglês técnico. Você não precisa estar com inglês fluente, tá? Simplesmente estudando o material pela documentação, conseguindo ler, cara, você já consegue fazer uma prova de certificação, tá? Então, a primeira pergunta, qual que é o seu nível atual, né? Você já está no nível intermediário para avançado? Então, muitas vezes já pode ter a necessidade de ter o inglês. Outra pergunta muito importante para que você entenda, né? Se você realmente, se o inglês hoje está sendo um gargalo para você ou não. Qual a empresa que você trabalha ou quer trabalhar? Ela é uma multinacional, por exemplo? Ou é uma empresa que só atende projetos no Brasil, por exemplo? Então é importante que você pense, né? Qual que é o tipo de empresa que você trabalha hoje, tá? Para essa empresa que você trabalha hoje, é relevante, é importante, é essencial, é fundamental, tá? Qual que é a empresa que você quer trabalhar? Você quer trabalhar numa multinacional, numa Oracle, numa IBM, você vai atender projetos internacionais? Muitas vezes pode ser muito importante, sim, tá? Mas que você pense que no momento atual isso está sendo impeditivo para você, sem dúvida nenhuma, com o inglês você vai ter mais oportunidades, tá? Mas é importante você entender que não deixe de fazer uma certificação, não trave por conta disso, tá? Entenda que muitas vezes você já pode ter excelentes resultados com inglês técnico, com inglês básico, tá? Então, costumo dizer que para as primeiras certificações você não precisa. E muitas vezes até conheço profissionais que foram trabalhar fora do Brasil, nos Estados Unidos, e que foram para lá com inglês não tão fluente assim, com muitas inseguranças a nível do inglês, e que durante a jornada foi se desenvolvendo, tá? Então é importante você pensar que a gente nunca vai estar pronto 100%, que a gente pode se desenvolver cada vez mais, tá? Outro ponto, né? A questão das certificações, como eu comentei. Qual tipo de certificação que você vai tentar, que você está buscando, né? É uma certificação, muitas vezes, múltipla escolha, uma prova que você faz no centro autorizado ou até mesmo de casa. Essas provas, simplesmente, a capacidade de interpretar o inglês de forma bem básica já é o suficiente, tá? Se você for tentar uma certificação um pouco mais avançada, um OCM, por exemplo, que você tem que fazer uma viagem internacional, que você precisa atuar viajar, por exemplo, para países diferentes, aí seria importante você ter inglês fluente para poder se comunicar, para poder passar pela alfândega, para poder realmente se comunicar dentro do país, né? Se comunicar com as pessoas que estão lá para conseguir realmente fazer essa prova, tá? Então, muitas vezes, para certificações, para as primeiras, não é necessário ter inglês fluente. Para certificações mais avançadas, sim, você precisa ter inglês fluente, tá? Minha recomendação, tá? Não trave por conta disso. Não trave por conta do seu inglês. O inglês é algo que a gente sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar melhorando o vocabulário, sempre tem que estar aperfeiçoando, tá? Mas é importante que você não deixe de evoluir profissionalmente por conta disso. E, cara, coloque isso em paralelo. Tudo que é importante, você consegue agregar e adicionar isso na sua rotina, tá? Então, se você está fazendo uma faculdade e ela está sendo muito importante para você, continue fazendo sua faculdade. Mas se você, junto com a faculdade, você está tendo a necessidade aí de estar atuando dentro do mercado, de estar atuando com um banco de dados, etc. Cara, busca uma certificação em paralelo, totalmente possível você adaptar isso à sua rotina para que em paralelo você consiga também ter a questão das certificações. Tá com dificuldade do inglês? Cara, coloca aí 1 horinha por dia, cara. Aquilo que é importante para você, você consegue adaptar isso na sua rotina. Então, muitas vezes no período da manhã, às vezes no período da tarde, às vezes no período da noite, tá? Então, você consegue estar adaptando. Eu acho que muitas vezes é difícil a gente fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas se você realmente estiver focado, cara, se você entender que aquilo é algo que vai ser fundamental para o seu próximo nível, você consegue encaixar assim na sua rotina sem nenhum tipo de problema, tá? Então, vamos entender quais são as prioridades no momento, né? Em alguns momentos eu tive que priorizar a faculdade lá no início, né? Em alguns momentos eu tive que priorizar as certificações depois, quando eu já estava atuando no mercado. Em alguns momentos eu tive que priorizar, por exemplo, a questão da língua. Eu já atuei em alguns países, por exemplo, com a língua não só do inglês, né? Com a língua espanhola, tá? Com o espanhol. E aí eu tive que me adaptar, cara, adaptar
a língua daquele país e muitas vezes tive que priorizar os meus estudos para aquele momento atual que eu estava vivendo, para aquela necessidade de trabalho. Então a gente precisa realmente entender que na nossa carreira profissional a gente precisa cada vez mais conseguir se adaptar. Hoje, quem vence o jogo hoje de estar atuando dentro de grandes empresas, de estar atuando dentro de grandes projetos, é quem tem a capacidade de se adaptar rápido às situações, aos projetos e que a gente consiga cada vez mais levar resultados para as empresas. Beleza? Então, isso que eu queria trazer para vocês, pessoal, um mito total, a gente poder falar que a gente precisa ter um inglês fluente para poder ser um DBA. Existem muitos DBAs com muito sucesso profissional, que muitas vezes nem têm inglês fluente, até hoje já atingiram o nível sênior, grandes reconhecimentos, mas sem dúvida nenhuma, é um diferencial, é algo que pode te levar para um próximo nível. Então, dependendo do seu momento atual, cara, priorize. Se você realmente está buscando trabalhar numa multinacional, se trabalha numa empresa que tem essa necessidade, cara, muitas vezes você pode colocar isso na sua fila de prioridades para que você consiga evoluir e, quem sabe, mudar para um próximo nível profissional. Mas não coloque isso como uma trava, como um impeditivo para que você não tenha resultados. Não, cara. Coloque isso como algo natural dentro da sua rotina, onde você tem total possibilidade aí de conseguir crescer profissionalmente, mesmo com o seu nível atual de inglês, beleza? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você não está inscrito ainda na nossa Masterclass DBA Oracle, clica aqui nos comentários, faça o seu cadastro, entre no nosso canal do Telegram, porque, sem dúvida alguma, esse evento pode mudar a sua carreira profissional para um outro nível, beleza? Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!